Olá, mamás e papás! Hoje vamos falar acerca da creche e da adaptação dos nossos bebés a esse mundo novo nas suas vidas, da adaptação deles e da nossa também. For Baby's Brain. A entrada de um bebê para a creche é um marco muito importante em termos do seu desenvolvimento, mas também é um marco importante para os pais, porque normalmente representa alguma angústia sabermos que vamos entregar o nosso bebê, o nosso filho, aos cuidados de outras pessoas que normalmente não conhecemos, não é? Ou pelo menos não conheceríamos tão bem. Então hoje vamos falar de algumas dicas para minimizar essa entrada para a creche, tanto para os pequeninos como para a mamã e o papá que os vão acompanhar. Vamos assumir que já escolhemos a creche, já passamos tempo a visitar as creches, a fazer todas aquelas perguntas que nós temos listadas no artigo do blog, por isso se quiser conferir, vá lá dar uma espreita dela e veja tudo aquilo que pode e deve perguntar quando vai fazer as visitas à creche antes de escolher aquela que vai ser a creche do seu bebê. Então assumimos que já escolhemos a creche e que vamos começar a preparar o bebê para esta ida para a creche. Uma das coisas que nós devemos fazer é, primeiro, tentar perceber quais são os rituais, os ritmos da própria creche, saber os horários das refeições, os horários das cestas e tentar, de algum modo, pelo menos nesta fase, antes de começarmos o mês, antes, no final das férias, começarmos a tentar aproximar as nossas rotinas diárias a essas. Por exemplo, podemos ter que mudar ligeiramente a hora da alimentação, podemos ter que mudar a hora da cesta e vamos fazendo sucessivas aproximações para que não seja tão difícil para o bebê fazer a transição para as novas rotinas que vão serem colocadas na própria creche. Depois, o que é que nós podemos fazer? Se é um bebê que não está habituado a estar com outros bebés, e quando eu digo bebê, não se esqueçam, são sempre bebés até aos 3 anos e depois dos 3 para nós ainda estão a deixar de ser bebés. Portanto, estamos a incluir todos os que vão ao pré-escolar, ok? Então, quando nós temos uma criança que não está muito habituada a contactar com algumas crianças, o ideal seria, uns meses antes, ter inscrito em algumas atividades de grupo, tipo música para bebês, uma aula de dança, ou eventualmente até começar a contactar mais com amigos que tenham crianças das mesmas idades ou até mais velhas, ou ir mais vezes ao parque para que o nosso filho se sinta mais à vontade nas brincadeiras com outros meninos. Para além destas atividades, também podemos, por exemplo, brincar ou faz de conta com os nossos filhotes e fazer de conta que estamos numa creche, numa escolinha e dar-lhe a entender como é que vai ser a escolinha, que vai ter uma professora, que vai ter lá meninos para brincar e por aí fora. Depois, não se esqueçam também, sempre que possível, visitamos a creche com o nosso filho várias vezes. Não só aquela visita em que costuma ir a mamãe e o papá para conhecer as instalações, ver os brinquedos, perceber a sensibilidade da educadora, se é uma pessoa que vai dar colinho ou se vai ser uma pessoa muito rígida e aplicar aqueles castigos dos quais nós já falamos e não queremos que façam aos nossos filhos. Para além dessa visita, nós devemos levar a nossa criança lá de preferência mais do que uma vez. Isto porquê? Porque estamos a minimizar a novidade com que ela se vai deparar no primeiro dia de aulas. O primeiro dia de aulas é uma professora nova, uma auxiliar nova, muitos meninos novos, uma sala nova, um recreio novo, brinquedos novos. É muita mudança para alguém tão pequenininho lidar de repente sem se angustiar, não é? Na lógica que se vai angustiar. Então não minimizamos isto, ou seja, vamos lá, por exemplo, visitar com ele a sua sala, pode ter meninos ou pode não ter meninos, vamos conhecer os cantinhos, por exemplo, o cantinho dos carrinhos, o cantinho da leitura, o cantinho da casinha, vamos, por exemplo, levá-lo ao recreio e brincar um bocadinho, ou até se permitirem na creche, vamos pedir, por exemplo, que ele possa comer um pequeno snack, um lanchinho com outros amiguinhos, ou que possa até ir brincar um bocadinho para o recreio. Isto vai ajudar a que no primeiro dia de aulas já sejam menos a quantidade, já será menor a quantidade de novidades com que ele vai ter que se deparar.
Depois, o ideal seria combinarmos com os colégios, e alguns fazem isso, algumas escolinhas conseguem permitir que comecemos numa base de part-time, ou seja, não levar a criança logo o dia inteiro para a creche. É muito tempo, são muitas horas sem as suas figuras de cuidado preferencial e, portanto, é natural que a criança comece a ficar com o cortisol um pouquinho mais elevado e fique mais destabilizado ao fim de algumas horas. Por isso, o ideal seria ficarmos lá, combinarmos durante uma semana, tirar tempo para nós, tempo de férias, às vezes que precisamos para usar para esse efeito e, por exemplo, irmos gradualmente 1 hora por dia, 2 horas, uma manhã e nunca se esqueçam de dizer sempre adeus, despedir-se, dizer sempre que se volte, não chegar atrasado, por favor, para que a criança fique à espera e nos receba e esteja a contar connosco e nós sejamos fidedignos naquilo que dizemos. Portanto, o ideal seria irmos aos bocadinhos, permitir à escola que nós ficamos lá dentro da sala durante algum tempo e depois irmos saindo em intervalos progressivos. É sempre importante as crianças levarem um objeto familiar, normalmente o seu coelhinho, a sua naninha, um livro que podem construir os dois em conjunto com fotos da mamã, do papá, dos avós, do cão, do gato, do pato, de toda a gente que vive lá em casa e que a criança possa levar esse livro consigo em momentos em que se sente mais triste, possa visitá-lo, avisar a educadora de que este livro existe e que é importante que ele vá lá e de repente carrega as suas baterias de afeto ao revisitar este livro. Mas também temos que fazer ao contrário, ou seja, tornar a educadora e auxiliar em pessoas da família, para que não sejam estranhos ou não sejam sentidos estranhos pelo bebê. Então o que é que fazemos? Pedimos uma fotografia à educadora, pedimos uma fotografia à auxiliar. Se não conseguirmos fotografias, arranjamos na net. Toda a gente tem fotografias suas na net, por isso não deve ser difícil arranjarmos. Recortamos, colamos no nosso frigorífico e aproveitamos, por exemplo, as horas das refeições para dizer: esta comida está deliciosa, será que a Maria ia gostar? Ou imaginem que fazemos um bolo num domingo e dizemos: vamos levar, será que Sofia gostaria deste bolinho? Se calhar ela ia gostar. E vamos introduzindo estas pessoas no nosso dia-a-dia familiar para que elas se tornem elementos familiares ao bebê e não sejam tão difíceis de lidar no dia-a-dia. Depois, no próprio dia, ou antes, no dia anterior, preparar as coisas com calma, deixar tudo preparadinho. No dia em que vamos levá-lo pela primeira vez à escolinha, não esquecer, acordem um bocadinho mais cedo para que tudo seja com calma e tirem pelo menos meia hora, 1 hora para poderem estar com calma a adaptar o bebê a todas as circunstâncias novas que nós vamos ter nesse dia tão importante na vida deles e, portanto, para termos tempo para podermos estar lá e não sair de fugida sem dizer adeus ou então a desaparecer, porque isso é terrível para a confiança dos bebês em nós. No próprio dia, aquela parte da angústia da separação, não é? Que vocês estão todos a imaginar e a pensar, mas depois na hora ele vai chorar, ele vai-se agarrar ao meu pescoço, vai ficar ali pendurado, eu não vou conseguir, eu vou chorar também, ou então vem cá para fora a chorar, não quero que eu me veja a chorar, aquelas confusões. Então, em primeiro lugar, ter consciência das nossas próprias emoções e tentar que isso não passe para aquele momento tão importante. Tentar ser otimista, não dizer, eu também vou ter muitas saudades tuas, porque isto só vai piorar a situação, não é? Se calhar o melhor é dizer: tu depois no final vais-me contar as coisas fantásticas que tu fizeste hoje aqui, por exemplo. Por isso, para minimizar este momento de despedida, podemos criar um ritual, uma coisa muito específica entre a mãe e o bebê, entre o pai e o bebê. Por exemplo, podemos fazê-lo todos os dias depois, quando nos despedimos, dar um beijinho na mão e pedir para ele guardar o beijinho com muito carinho, porque depois no final nos vamos encontrar outra vez. Ou imaginem que, por exemplo, vocês andam com aquelas coisinhas na carteira, às vezes há pessoas que trazem, sei lá, uma moeda de um país qualquer, uma cruzinha, um bonequinho qualquer, e nós damos essa coisa muito importante para eles ficarem tipo guardiões daquela parte que no fundo não deixa de ser um pedacinho da mãe ou um pedacinho do pai e que eles sabem que é importante para nós e por isso dá-lhes algum conforto em momentos específicos. Não quer dizer que o bebê ande sempre com o coelhinho atrás, mas é importante, por exemplo, que no momento da cesta esses objetos de segurança possam estar presentes para que o bebê possa lidar melhor com esses momentos de afastamento da mamãe e do papá. Claro que há algumas crianças que são mais sensíveis e mostram esta angústia de separação de forma um bocadinho mais exacerbada e para isso nós temos um vídeo sobre a angústia de separação. Não se esqueçam
esqueçam de checar, porque tem algumas dicas mais específicas para aqueles bebés que têm mais dificuldade em separar da sua mamãe e do seu papá. Esperando que isto tudo corra bem, não se esqueça de nos dias seguintes e nos meses seguintes estar atento às reações do bebê, ou seja, naqueles que já vão falando, embora se possam exprimir ainda com alguma dificuldade, é importante verbalizar com eles o que é que se passou, o que é que eles fizeram, o que é que gostaram, acima de tudo, quais são os seus receios. Por exemplo, eles podem recear que a educadora não pegue neles ao colo, que o menino não gosta deles e não brinque. Tudo isto é importante nós esclarecermos com eles. Para além do verbal, esteja atento também aos sinais não verbais. Ou seja, se o seu filho se começa a tornar mais dependente, mais birrento, mais triste, ou até, por outro lado, mais agressivo, é importante estarmos atentos, porque às vezes estes sinais não verbais são sinais de que alguma coisa possa não estar a correr bem nessa adaptação. E por isso é importante estarmos atentos naqueles primeiros meses. Por isso, já sabe, torna a coisa simples, torna a coisa positiva, é um grande marco para si e para o seu bebê. Não se esqueça, subscreva o canal, ajude-nos a passar estas informações a mais papás, a mais bebês, a mais mamãs, a mais famílias que possam achar útil esta informação no seu dia-a-dia. Ouçam os vossos bebês e sejam felizes!